Bom dia. Mais um domingo estamos aqui nos encontrando para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E enquanto chegam outras pessoas para que possamos começar o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus através deste instrumento digital, que um dia muitas vezes chegamos a falar contra eles, sobre o Facebook, sobre o Instagram, sobre o Zap, o YouTube. Hoje tem sido eles que, pela providência de Deus, nós temos usado para estarmos juntos em um só espírito. Então eu gostaria de te convidar a ouvir essa música como forma de se preparar, de podermos ler a palavra do nosso Deus. É justamente como esta canção acabou de nos falar. Nós estamos juntos aqui, unidos, através deste canal digital chamado Facebook, para honrar e glorificar ao Deus único e verdadeiro, ao Senhor Jesus, que rasgou o véu e nos abriu o caminho para que nós pudéssemos ter comunhão pessoal e real com o Senhor nosso Deus. E aí, eu gostaria de te convidar a estarmos orando neste momento. Quantas coisas nós temos a agradecer ao Senhor? Quantas coisas Ele fez por cada um de nós ao longo desta semana que se passou? E devemos estar nos colocando na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele por este domingo, por mais um dia, onde nós pudemos adorá-lo, por mais esse dia que nós pudemos contemplar a sua criação, por mais esse dia que nós chamamos de presente, que nós possamos desenrolar esse presente, nós possamos viver este presente com toda a força do nosso ser, com toda a alegria do nosso ser, aproveitando em nossos relacionamentos, aproveitando as nossas saídas e os nossos retornos,
olhando nos olhos, desejando um bom dia, ainda que seja de forma virtual, dando um aperto de mão, um abraço, falarmos ao outro que nós o amamos e assim podermos viver este dia com alegria, porque é um presente de Deus. Quantos gostariam de ter a sua pessoa querida que perderam nesse momento de pandemia e de enfermidade que assola a nossa terra, não apenas o Ceará, não apenas o Brasil, mas ao mundo? Muitas pessoas tiveram seus parentes, seus pais, seus amigos tirados de seu convívio de uma hora para outra e nesse momento estão enlutados, sofrendo a dor da perda, trazendo à sua memória apenas os bons dias, os bons momentos que Deus os concedeu na caminhada com aquela pessoa que hoje está na eternidade. Por isso nós devemos agradecer, porque nós podemos viver e devemos viver o dia de hoje com toda a intensidade, com toda a gratidão, porque Ele é um presente de Deus para cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus, vamos agradecer a Ele. Ó Deus eterno, nós estamos unidos em um só Espírito com todos aqueles que estejam nos acompanhando, ou com aqueles que vierem a ouvir esse momento de reflexão em Tua presença, ó Pai, para Te agradecer por cada dia de vida que Tu tens nos concedido, ó Pai. Queremos Te pedir sabedoria para que nós possamos vivê-los com toda a força do nosso ser, com gratidão, com alegria e com paz em nossa alma. Ó Deus eterno, nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós temos Te desagradado, por todas as vezes que nós não temos compreendido a Tua vontade e temos buscado fazer a nossa vontade, conduzido por nossas paixões, pelos nossos desejos, e assim nós temos nos perdido na caminhada da vida, Pai. Que Tu possas nos perdoar e nos reconduzir ao Teu caminho de vida conduzido por Ti, onde nós podemos encontrar paz, alegria, realizações e, sobre todas as coisas, intimidade contigo. Ó Deus eterno, nós queremos Te agradecer, porque um dia Tu deste inteligência a homens para que estivessem pensando sobre um canal digital. E são esses canais digitais que hoje nós temos usado para estarmos juntos com os irmãos por esse tempo onde o templo está fechado. Nós podemos estar juntos em um só Espírito. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu não nos deixaste abandonados, distantes, sem podermos compartilhar a Tua palavra e assim podermos nos enriquecermos com o Teu Espírito através da reflexão da Tua palavra, Pai. Ó Deus eterno, que Tu possas abrir o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos entender esta pequena porção da Tua palavra que Tu nos levaste a compartilhar hoje pela manhã, que se encontra no Evangelho de Mateus, ó Pai. Que esta palavra que nós iremos ler possa encontrar lugar em nosso coração e produzir frutos dignos do Teu poder e da Tua graça e do Teu amor. Pois assim nós Te oramos, no poder do nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você que está nos acompanhando a abrir suas Bíblias, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 18, capítulo 18 de Mateus.
nós vamos perceber na narrativa do Evangelho de Mateus, um evangelho escrito especificamente com o alvo de abrir os olhos ao povo de Israel sobre a pessoa de Jesus Cristo, muitas instruções dadas por Jesus aos seus discípulos, a fim de orientá-los à caminhada que eles deveriam fazer. E estas orientações, elas são pertinentes para os nossos dias. Elas alcançam a todos aqueles que querem seguir a Jesus ao longo dos séculos. Então, eu gostaria de te chamar a atenção para perceber o que nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. Que Deus possa aplicar esta porção da sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, até hoje nós sabemos que a grande corrida do ser humano é querer ser o maior, ser o melhor. E nós achamos que ser o maior e ser o melhor deve ser o maior alvo da nossa vida. E muitas vezes fazemos esta corrida atropelando muitas pessoas. Muitas vezes deixamos-nos ser tomados pela arrogância, pela ganância, tudo com o fim de alcançarmos o nosso alvo. Qual é o nosso alvo muitas vezes? Ser o melhor, ser o maior onde nós estamos ou no que estamos fazendo. Desta mesma forma, os discípulos de Jesus estavam caminhando com ele na perspectiva de querer saber dele quem era o melhor, quem seria o maior no reino dos céus, no reino onde ele seria o rei. Eles estavam caminhando com Jesus, vamos dizer assim, a fim de que eles viessem a ter um melhor lugar ou um lugar de destaque, onde eles também viessem mandar nos outros. E é interessante que Jesus chama os seus discípulos e nos chama a observarmos algumas coisas que nos levam a ser maior no reino de Deus, no reino dos céus, e, consequentemente, nos levam a ter destaque, muitas vezes, naqueles grupos onde estamos interagindo. E eu gostaria de me deter no que Jesus diz no verso 3 do texto que acabamos de ler, de Mateus capítulo 18. Jesus disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Primeira coisa, conversão. O que significa conversão? Muitas pessoas têm entendido de uma forma desvirtuada, às vezes, que conversão é tão somente mudar de religião. Elas confessam a religião e elas mudam de religião
dizendo que agora estão convertidas. Mas a conversão quer falar sobre mudança de sentido de vida. Se você muda tão somente de religião e você continua sendo apenas aquela pessoa ritualista, prática de religião, na realidade você não se converteu ainda. A conversão, para aqueles que dirigem, sabe que a conversão é quando ele chega no momento da pista onde ele vai mudar de sentido. Ele estava indo em direção leste e aí na conversão ele resolve mudar para o sentido oeste, ou de norte volta para sul, ou seja, muda de sentido. Quando Jesus ele está falando aqui que o maior é aquele que precisa se converter, ele está chamando aos seus discípulos, aos seus seguidores, que nós precisamos perceber que para entrarmos no reino dos céus, precisamos mudar de sentido da nossa vida. E aí, isso vem muito pertinente, porque os seus discípulos estavam perguntando a ele quem seria o maior no reino dos céus. E quando ele dá o primeiro momento da conversão, ele quer dizer: para que você quer ser o maior? Com que objetivo você quer ser o maior? Muitas vezes nós queremos ser o maior para que a glória venha para nós, que nós tenhamos destaque em relação aos outros. E isto demanda o sentido da paixão que ainda controla a nossa vida. E Jesus mostra em alguns momentos da sua caminhada com eles, com os seus discípulos, que ele se esvazia de tudo e se torna servo de todos. E o principal momento que nós percebemos isso no ministério de Jesus é no momento onde ele está com os seus discípulos, no momento do lava-pés, onde ele toma a posição de servo, de escravo, que era o servo da casa, que tinha a responsabilidade de trazer a bacia com água para lavar os pés daqueles que haviam chegado na casa. E eles haviam chegado na casa, no cenáculo, para tomar a última ceia com Jesus, e Jesus toma a bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele dá o exemplo do que é ser servo, do que é mudar de sentido. Nós precisamos mudar o sentido dos nossos objetivos. Nós vivemos para que nós estejamos aparecendo, que as pessoas estejam nos aplaudindo, ou nós temos vivido a fim de que Deus seja conhecido através da nossa vida, através dos nossos atos. Na realidade, nós temos vivido a fim de quê? Fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus? Nós temos vivido nesta vida a fim de sermos conhecidos ou através da nossa vida fazer com que Deus seja conhecido? Isto é que Jesus está dizendo em mudar de sentido, de se converter, ou seja, mudar o sentido, o objetivo da sua vida. Isso vale a pena refletirmos, que os verdadeiros discípulos que estão caminhando a fim de chegarem no reino dos céus, contemplarem a beleza dos céus, começam esta caminhada a partir desta vida, tendo os seus objetivos, o seu sentido de vida mudado, transformado, a fim de que Deus seja glorificado na sua vida. Mas a segunda coisa que Jesus coloca aqui nesse verso 3 é que vocês precisam se tornarem como crianças. E aqui é muito interessante. O que seria se tornar como criança? A criança, ela está aberta a aprender.
você percebe que a criança também está sempre prestando atenção no que aquela pessoa que ela ama está fazendo. Eu tenho ouvido muitas histórias de muitos pais, de muitas mães, que quando chegam em casa, encontram seus filhos vestidos com as suas roupas. Certa feita, eu escutei a história de um pai que contou que quando ele chegou em casa, encontrou o seu filho calçado com seus sapatos e vestido com seu paletó. Por quê? O seu filho queria se parecer com ele. Os adultos não. Os adultos a cada dia querem fazer a sua forma. Os adultos, alguns filhos adultos que não aprenderam a obedecer os seus pais, dizem até: o senhor é assim, eu sou assim. O senhor foi ensinado dessa forma, eu aprendi de outra forma. Ou seja, eles querem fazer uma caminhada separada dos seus pais. Mas as crianças que são bem ensinadas, elas dizem o seguinte, quando chegam adulto: o meu pai, a minha mãe fazia assim, eu aprendi a fazer assim, e eu tenho feito assim. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e falar para os pais que estão nos ouvindo: se você deseja que seus filhos sejam verdadeiros cristãos, não basta você levá-los à igreja, não basta você vê-los muitas vezes envolvidos com a obra da igreja. É necessário que eles, seus filhos, estejam vendo em você como você caminha com Deus, como é sua vida de oração, como é seu aprendizado através das escrituras sagradas sobre Deus, como você tem vivido esses conceitos do reino de Deus, aprendidos na palavra de Deus, através de suas atitudes, de seus atos, de seus comportamentos. Pois, se os seus filhos estiverem percebendo a sua caminhada com Deus, certamente eles irão caminhar com Deus e caminharão de uma forma mais profunda, porque eles dirão: foi este o caminho que meus pais me ensinaram a fazer. Eu confio em Deus porque os meus pais confiaram e Deus realizou maravilhas na vida deles e certamente fará em nossas vidas. É justamente isso que nós percebemos, os ensinos no Antigo Testamento, quando Deus está desafiando os pais a ensinarem seus filhos a palavra de Deus, quer andando, quer sentado em casa, realizando atividades, que em todos os momentos os pais estejam ensinando aos seus filhos a aprenderem mais de Deus. É justamente isso que Jesus quer falar, que devemos nos tornar como crianças. A simplicidade da disposição de sempre estarmos aprendendo mais dele. Nós nunca podemos dizer: eu já sei isto, ou já sei aquilo que Deus já falou comigo, ou eu já li esta passagem, já sei dessa passagem. Não, isso não é bastante. O bastante é eu estar disposto a cada dia estar aprendendo algo novo de Deus. E para isso eu preciso ser humilde, eu preciso ser simples, eu preciso estar aos pés de Jesus. Não é à toa que na história de Marta e Maria, quando Jesus foi visitar aquela família em Betânia, Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo, estando ali, observando tudo, e Marta, no seu agitado, querendo resolver as coisas, arrumando a casa, providenciando alguma coisa para que todos comessem, e chega para Jesus e pede a ele para que falasse com Maria, que fosse ajudá-la. E Jesus diz: como é que eu posso fazer isto, Marta? Tirar de Maria o que ela escolheu?
ela escolheu a melhor parte, que foi aprender de mim. E Jesus está aqui nos ensinando que se nós queremos ser o maior no reino dos céus, se nós queremos vivenciar esses valores do reino dos céus, nós precisamos ser simples e humildes como crianças, sempre na disposição de aprendermos mais. E aí ele continua dizendo no verso 4, portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino de Deus, no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, na simplicidade e na humildade de uma criança, nós podemos perceber a imagem de Deus. E esta imagem vai sendo reconstruída em nossa vida como adulto, se a cada dia nós formos simples e humildes como crianças. Quantas vezes nós esperamos rebuscar a nossa fala de uma forma teológica, fazendo citações, para que nós possamos falar de Deus. E uma coisa interessante, quando no dia de Pentecostes, onde muitas pessoas de muitas línguas estavam ouvindo os discípulos de Jesus anunciarem as boas novas, o que eles mais se encantavam era que como aquelas pessoas simples, e para o povo de Israel, aqueles galileus eram pessoas indoutas, estavam falando tão bem. Muitas vezes nós dizemos assim, te cala, criança, tu ainda não sabe de tudo. E como muitas vezes nós somos tocados de uma forma profunda, na forma simples e amável de uma criança falar. E é assim que Jesus nos chama a sermos simples na nossa palavra, mas verdadeiros, para que outros possam conhecer da palavra de Deus. Porque muitas vezes, muitos outros chegam como também crianças até nós, e nós queremos que eles já estejam rebuscados teologicamente, querendo saber qual é a linha teológica dele, querendo saber qual é a vertente religiosa deles. E aí Jesus nos chama de uma forma como ele estava chamando os seus discípulos a não se deixarem ser seduzidos pelo fermento dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, que eram fermentos que levavam ao conhecimento teórico, mas que os seus corações, de uma certa forma, ficavam endurecidos sem perceber na simplicidade o que Deus estava revelando naqueles dias. Ele nos chama hoje a nós também. Que a nossa caminhada com Deus seja de uma forma como criança, simples, humilde, sempre buscando aprendermos mais de Deus. É isso que eu gostaria de deixar com você que me ouviu ou que me ouvirá em um momento posterior, ou que venha compartilhar desta palavra com outros, que quem sabe esta palavra possa chegar a muitos corações que estejam desejando compreender mais de Deus, que esteja muitas vezes achando que a palavra de Deus é tão complexa, que já leu várias vezes e não consegue compreender. O nosso desejo é que esta palavra possa abrir pelo menos uma fresta de luz para que você se sinta desafiado a aprender mais de Deus, do seu amor, do seu perdão e do seu poder. Pois quando nós aprendemos mais de Deus, é quando nós podemos viver nesta vida com mais qualidade, com mais intensidade, percebendo cada oportunidade como um presente, como um desafio de Deus, para que nós possamos crescer na sua dependência e assim possamos confiar mais e mais no seu agir em nossa vida e através da nossa vida.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Meus amados amigos, irmãos, irmãs e amigas que têm nos ouvido, eu tenho feito um propósito, né? Não apenas nesse momento que alguns templos continuam fechados, outros já abriram, mas que aos domingos, pela manhã, por volta de 8 horas, sempre possamos estar juntos, aprendendo um pouco mais de Deus, né? Porque logo no primeiro momento que eu fiz do Face pela manhã do domingo, eu contei que quando eu era criança tinha programas levando a palavra de Deus logo no domingo pela manhã, porque muitos não estão indo para o templo porque o templo da sua igreja ainda se encontra fechado, mas outros não podem ir para o templo por algum impedimento, porque muitas vezes estão no leito de um hospital, se recuperando de uma enfermidade, outras vezes estão em casa e por algum motivo não podem se deslocar, outros estão em cadeias. Então a nossa intenção é que a nossa palavra possa chegar em muitos corações, a fim de que muitas pessoas sejam desafiadas a conhecer mais de Deus. Então, um forte abraço. E aí eu te peço, se você gostou e sabe que essa palavra pode chegar até a outros corações e ajudá-los, compartilhe com eles, para que nós possamos falar mais de Deus e do seu poder. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço. E eu gostaria de te convidar mais uma vez a orar comigo. Ó Deus eterno, muito obrigado por podermos estar reunidos, apesar de distantes fisicamente, unidos em um só Espírito. Que a tua palavra que foi lida e dissertada, explicada, possa produzir frutos em nossos corações. E que ao longo desta semana que hoje se inicia, nós possamos buscar aprender mais de Ti, possamos viver mais para a Tua glória e possamos Te sentir e Te perceber em cada momento da nossa nova caminhada desta semana. Que no trabalho, que em casa e em tudo que nós vamos realizar, nós possamos buscar a Tua presença e o Teu conselho para a nossa vida, pois assim nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém.